Capítulo 12. O Torneio Tribruxo. Os garotos passaram pelos portões, ladeados por estátuas de javalis alados, e as carruagens subiram um imponente caminho, oscilando perigosamente sob uma chuva que parecia estar virando tromba d'água. Curvando-se para a janela, Harry pôde ver Hogwarts se aproximando, suas numerosas janelas borradas e iluminadas por trás da cortina de chuva. Os relâmpagos riscaram o céu no momento em que a carruagem parou diante das enormes portas de carvalho, a que se chegava por um lance de degraus de pedra. As pessoas que tinham tomado as carruagens anteriores já subiam correndo os degraus para entrar no castelo. Harry, Rony, Hermione e Neville saltaram da carruagem e correram escada acima também, só erguendo a cabeça quando já estavam seguros no cavernoso saguão de entrada iluminado por archotes, com sua magnífica escadaria de mármore. Caracoles! Exclamou Rony, sacudindo a cabeça e espalhando água para todos os lados. Se isso continuar assim, o lago vai transbordar. Estou todo molhado. Arre! Um grande balão vermelho e cheio de água caíra do teto na cabeça de Rony e estourara. Encharcado e resmungando, Rony cambaleou para o lado e esbarrou em Harry na hora em que uma segunda bomba de água caiu. Errando Hermione por um tris, ela estourou aos pés de Harry, espirrando água gelada por cima dos tênis e das meias do garoto. As pessoas em volta soltaram gritinhos e começaram a se empurrar, procurando sair da linha de tiro. Harry olhou para o alto e viu, flutuando 6 metros acima, Pirraça, o poltergeist, um homenzinho de chapéu em forma de sino e gravata borboleta cor de laranja, o rosto largo e malicioso contorcendo-se de concentração para tornar a fazer mira. Pirraça! Berrou uma voz zangada. Pirraça, desça, Jaque! Agora! A professora Minerva McGonagall, subdiretora da escola e diretora da Grifinória, saiu correndo do salão principal. A professora escorregou no chão molhado e agarrou Hermione pelo pescoço para evitar cair. Ai! Desculpe, senhorita Granger. Tudo bem, professora. Ofegou Hermione, massageando a garganta. Pirraça, desça aqui agora! Bradou ela, ajeitando o chapéu cônico e olhando feio pelos óculos de aros quadrados. Não tô fazendo nada. Gargalhou Pirraça, disparando uma bomba de água contra várias garotas do 5º ano, que gritaram e mergulharam no salão principal. Já molharam as calças, foi? Que inconvenientes! E mirou mais uma bomba em um grupo de alunos do 2º ano que tinha acabado de chegar. Vou chamar o diretor. Ameaçou a professora Minerva. Estou lhe avisando, Pirraça. Pirraça estirou a língua, jogou a última de suas bombas de água para o alto e disparou pela escada de mármore acima, gargalhando feito um louco. Bom, vamos andando então, disse a professora em tom eficiente para os alunos molhados. Para o salão principal, vamos! Harry, Rony e Hermione escorregaram pelo saguão de entrada e pelas portas de folhas duplas à direita. Rony furioso, resmungando entre dentes ao afastar os cabelos que escorriam água para longe do rosto. O salão principal tinha o aspecto esplêndido de sempre, decorado para a festa de abertura do ano letivo. Pratos e taças de ouro refulgiam à luz de centenas e centenas de velas que flutuavam no ar sobre as mesas. As 4 mesas longas das casas estavam cheias de alunos que falavam sem parar. No fundo do salão, os professores e outros funcionários sentavam-se a uma 5ª mesa de frente para os estudantes. Estava muito mais quente ali. Harry, Rony e Hermione passaram pela mesa dos alunos da Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa e se sentaram com os colegas da Grifinória no extremo do salão, ao lado de Nick quase sem cabeça, o fantasma de sua casa. Branco pérola e semi-transparente, Nick estava vestido esta noite com o gibão de sempre e uma gola de rufos particularmente grande, que servia ao duplo propósito de parecer bem festiva e garantir que sua cabeça não balançasse demais no pescoço parcialmente decepado. Boa noite, disse ele aos garotos. Para quem? Perguntou Harry, descalçando os tênis e despejando a água que se acumulara dentro. Espero que andem depressa com a seleção. Estou faminto. A seleção dos novos alunos por casas era realizada no início de cada ano letivo, mas por uma infeliz combinação de circunstâncias, Harry não estivera presente a nenhuma desde a dele mesmo. Estava ansioso para assistir-lhe. Nesse instante, uma voz excitada e ofegante chamou-o mais adiante à mesa.
Oi, Harry. Era Colin Creevy, um aluno do 3º ano para quem Harry era uma espécie de herói. Oi, Colin, cumprimentou Harry cauteloso. Harry, adivinha só, Harry. Meu irmão está começando. Meu irmão Dennis. Que bom, disse Harry. Ele está realmente excitado. Continuou Colin, praticamente dando pulos na cadeira. Espero que ele fique na Grifinória. Cruza os dedos, hein, Harry? Claro, disse Harry, e tornou a se virar para Hermione, Rony e Nick quase sem cabeça. Irmãos e irmãs geralmente vão para a mesma casa, não é? Estava pensando nos Weasley, todos os 7 alunos da Grifinória. Não obrigatoriamente, disse Hermione. A gêmea de Parvati Patil está em Corvinal e elas são idênticas. A gente podia até pensar que fossem ficar juntas, não é mesmo? Harry olhou para a mesa dos professores. Parecia haver mais lugares vazios do que habitualmente. Hagrid, é claro, ainda estava lutando para atravessar o lago com os alunos do 1º ano. A professora McGonagall provavelmente estava supervisionando a secagem do piso do saguão de entrada. Mas havia ainda outra cadeira desocupada e ele não conseguia atinar quem mais estava faltando. Onde é que está o novo professor de defesa contra as artes das trevas? Perguntou Hermione, que também estava olhando para os professores. Os garotos ainda não tinham tido nenhum professor de defesa contra as artes das trevas que durasse mais de 3 trimestres. O favorito de Harry fora de longe o professor Lupin, que se demitira no ano anterior. Seu olhar percorreu a mesa dos professores. Decididamente não havia nenhuma cara nova. Quem sabe não conseguiram ninguém? Sugeriu Hermione, parecendo ansiosa. Harry examinou os ocupantes da mesa com mais atenção. O minúsculo professor Flitwick, professor de feitiços, estava sentado em uma alta pilha de almofadas ao lado da professora Sprout, a mestra de herbologia, usando um chapéu enviesado sobre os cabelos grisalhos e esvoaçantes. Conversava com a professora Sinistra, do departamento de astronomia. Do outro lado de Sinistra estava o mestre de poções, de rosto macilento, nariz de gancho e cabelos oleosos, Snape, a pessoa de quem Harry menos gostava em Hogwarts. A repulsa de Harry por Snape só igualava o ódio que o professor sentia por ele. Um ódio que tinha, se é que isso era possível, se intensificado no ano anterior, quando o garoto ajudara Sirius a fugir bem debaixo do nariz exageradamente grande de Snape. Ele e Sirius eram inimigos desde os tempos de escola. Do outro lado de Snape, havia um lugar vago que Harry achou que devia ser o da professora McGonagall. Ao lado, e bem no centro da mesa, sentava-se o professor Dumbledore, o diretor, seus cabelos e barbas prateados e ondulantes brilhando à luz das velas, suas magníficas vestes verde escuras bordadas com luas e estrelas. Dumbledore tinha as pontas dos dedos longos e finos, e ele apoiava nelas o queixo, contemplando o teto através de óculos de meia-lua, como se estivesse perdido em pensamentos. Harry olhou para o teto também. Era encantado para aparecer o céu lá fora, e nunca tivera um aspecto tão tempestuoso. Nuvens roxas e negras giravam por ele, e quando se ouvia uma nova trovoada do lado de fora, corria um relâmpago pelo teto. Anda logo! Gemeu Rony ao lado de Harry. Eu seria capaz de devorar um hipogrifo. As palavras mal tinham saído de sua boca, e as portas do salão principal se abriram e fez-se silêncio. A professora Minerva encabeçava uma longa fila de alunos do 1º ano até o centro do salão. Se Harry, Rony e Hermione estavam molhados, seu estado nem se comparava ao desses garotos. Eles pareciam ter feito a travessia do lago a nado em lugar de fazê-la de barco. Todos estavam tomados por tremores e que se misturavam o frio e o nervosismo ao passarem pela mesa dos professores e pararem em fila diante do resto da escola. Todos exceto o menorzinho, um menino com cabelos castanho baços, que vinha embrulhado em um agasalho que Harry reconheceu ser o casaco de pele de toupeira de Hagrid. O casaco era tão grande que o garoto parecia coberto por um toldo escuro e peludo. Seu rosto miúdo aparecia por cima da gola, quase dolorosamente excitado. Quando ele se alinhou com os colegas aterrorizados, viu que Colin Creevy o olhava, ergueu os polegares e falou: Caí no lago! Parecia decididamente encantado com o ocorrido. A professora Minerva agora colocava um banquinho de 3 pernas diante dos novos alunos, e em cima, um chapéu de bruxo extremamente velho, sujo e remendado. Os garotos arregalaram os olhos, e todo o resto da escola também.
Por um instante fez-se silêncio. Em seguida, um rasgo junto à aba se escancarou como uma boca e o chapéu começou a cantar. Há 1000 anos ou pouco mais, eu era recém-feito. Viviam 4 bruxos de fama, cujos nomes todos ainda conhecem. O valente Gryffindor das Charnecas, o bonito Ravenclaw das Ravinas, o meigo Hufflepuff das Planícies, o astuto Slytherin dos Brejais. Compartilham um desejo, um sonho, uma esperança, um plano ousado de juntos educar jovens bruxos. Assim começou a escola de Hogwarts. Cada um desses 4 fundadores formou sua própria casa, pois cada valorizava virtude vária nos jovens que pretendiam formar. Para Gryffindor, os valentes eram prezados acima de todo o resto. Para Ravenclaw, os mais inteligentes seriam sempre os superiores. Para Hufflepuff, os aplicados eram os merecedores de admissão. E Slytherin, mais sedento de poder, amava aqueles de grande ambição. Enquanto vivos, eles separaram do conjunto seus favoritos. Mas como selecionar os melhores quando um dia tivessem partido? Foi Gryffindor que encontrou a solução, tirando-me da própria cabeça. Depois me dotaram de cérebro, para que por eles eu pudesse escolher. Coloque-me entre suas orelhas. Até hoje ainda não me enganei. Darei uma olhada em sua cabeça e direi qual é a casa do seu coração. Os aplausos ecoaram pelo salão principal quando o chapéu seletor terminou. Não foi essa música que ele cantou quando fomos selecionados, disse Harry fazendo coro aos aplausos gerais. Cada ano ele canta uma diferente, disse Rony. Deve ser uma vida bem chata, não é? A de um chapéu. Vai ver, ele passa o ano compondo a nova canção. A professora Minerva agora desenrolava um grande pergaminho. Quando eu chamar o seu nome, ponha o chapéu e se sente no banquinho, explicou ela aos alunos do primeiro ano. Quando o chapéu anunciar sua casa, vá se sentar à mesa correspondente. Ackerley Stewart. O menino se adiantou, tremendo visivelmente da cabeça aos pés, apanhou o chapéu, colocou-o e se sentou no banquinho. Corvinal! Anunciou o chapéu. Stuart Ackerley tirou o chapéu e correu para uma cadeira à mesa de Corvinal, na qual todos o aplaudiam. Harry viu de relance Cho, a apanhadora do time da Corvinal, aplaudindo Stuart Ackerley quando o garoto se sentou. Por um segundo fugaz, Harry teve um estranho desejo de se reunir à mesa da Corvinal também. Baddock Malcolm. Sonserina! A mesa do outro lado do salão prorrompeu em vivas. Harry viu Malfoy aplaudindo quando Baddock se juntou aos alunos da Sonserina. Harry se perguntou se Baddock saberia que a casa de Sonserina formara um número maior de bruxos das trevas do que qualquer outra. Fred e George vaiaram Malcolm Baddock quando ele se sentou. Branston Eleanora. Lufa-Lufa! Caldwell Owen. Lufa-Lufa! Creevy Dennis. O miudinho Dennis Creevy adiantou-se com passos incertos, tropeçando no casaco de Hagrid, que nesta hora entrou discretamente no salão por uma porta atrás da mesa dos professores. Umas 2 vezes mais alto do que um homem normal, e pelo menos 3 vezes mais largo, Hagrid, com seus cabelos e barbas negros, longos, desgrenhados e embaraçados, parecia um tanto assustador. Uma impressão enganosa, porque Harry, Rony e Hermione sabiam que o amigo possuía uma natureza muito bondosa. Ele deu uma piscadela para os 3 garotos ao se sentar à ponta da mesa dos professores e viu Dennis Creevy experimentar o chapéu seletor. O rasgo junto à aba se escancarou. Grifinória! Gritou o chapéu. Hagrid aplaudiu com os demais alunos da casa, quando Dennis Creevy, abrindo um sorriso de lado a lado do rosto, tirou o chapéu, recolocou-o no banquinho e correu para se juntar ao irmão. Colin, eu caí na água, disse ele com a voz aguda, atirando-se no assento de uma cadeira vazia. Foi genial, e uma coisa na água me agarrou e me empurrou de volta para o barco. Legal, disse Colin no mesmo tom excitado. Provavelmente foi a lula gigante, Dennis. Uau! Exclamou Dennis como se ninguém,
nem no sonho mais delirante, pudesse esperar coisa melhor do que ser atirado em um lago revolto e profundo e ser empurrado de volta por um gigantesco monstro marinho. Dennis, está vendo aquele garoto lá? Aquele de cabelos pretos e óculos? Está vendo ele? Sabe quem é, Dennis? Harry olhou para o outro lado, fixando toda a atenção no chapéu seletor, que agora selecionava Emma Dobbs. A seleção prosseguiu. Garotos e garotas, expressando no rosto variados graus de medo, se adiantavam, um a um, até o banquinho de 3 pernas, e a fila foi diminuindo à medida que a professora Minerva ultrapassava a letra L. Ah, anda logo! Gemeu Rony, massageando o estômago. Ora, Rony, a seleção é muito mais importante do que a comida. Disse Nick quase sem cabeça, na hora em que Medley, Laura! tornava-se aluna da Lufa-lufa! Claro que é, se a pessoa já está morta. retrucou Rony. Espero que os selecionados para a Grifinória este ano estejam à altura do time. Disse o fantasma, aplaudindo quando MacDonald, Natália! reuniu-se à mesa deles. Não queremos interromper a nossa maré de vitórias, não é mesmo? Grifinória tinha ganhado o campeonato das casas nos últimos 3 anos. Richard, Grão! Sonserina! Quirk, Orla! Corvinal! E finalmente, com Whitby, Cavan! Lufa-lufa! encerrou-se a seleção. A professora Minerva apanhou o chapéu e o banquinho e levou-os embora. Já não era sem tempo, exclamou Rony, apanhando os talheres e olhando esperançoso para seu prato de ouro. O professor Dumbledore se levantara. Sorria para os estudantes, os braços abertos num gesto de boas-vindas. Só tenho 2 palavras para lhes dizer. Começou ele, sua voz grave ecoando pelo salão. Bom apetite! Apoiado! Apoiado! Disseram Harry e Rony em voz alta, enquanto as travessas vazias se enchiam magicamente diante dos seus olhos. Nick, quase sem cabeça, ficou observando tristemente Harry, Rony e Hermione encherem os pratos. Ah, agora sim! Disse Rony com a boca cheia de purê de batatas. Vocês têm sorte de que haja uma festa esta noite, sabem? Disse Nick quase sem cabeça. Hoje cedo tivemos problemas na cozinha. Por quê? O que aconteceu? Perguntou Harry com a boca cheia de carne. Pirraça, é claro. Disse Nick, sacudindo a cabeça, que se desequilibrou perigosamente. O fantasma puxou mais para cima um rufo da gola. A história de sempre, sabem? Ele queria vir à festa. Bom, isto está fora de questão. Vocês sabem como ele é. Absolutamente selvagem. Não pode ver um prato de comida sem querer atirá-lo longe. Reunimos um conselho de fantasmas. Frei Gorducho foi a favor de dar uma chance à pirraça, mas muito prudentemente, na minha opinião, o Barão Sangrento fez pé firme. O Barão Sangrento era o fantasma da Sonserina, um espectro extremamente magro e silencioso, coberto de manchas de sangue prateado. Era a única pessoa de Hogwarts que conseguia realmente controlar pirraça. É, achamos que Pirraça estava invocado com alguma coisa, disse Rony sombriamente. Então, que foi que ele aprontou na cozinha? Ah, o de sempre, respondeu Nick quase sem cabeça, sacudindo os ombros. Causou prejuízos e confusão. Tachos e panelas por toda parte, sopa para todo lado, deixou os elfos domésticos loucos de terror. Blém! Hermione derrubara sua taça de vinho. O suco de abóbora escorreu pela mesa, manchando de laranja mais de 1 metro de linho branco, mas nem se importou. Tem elfos domésticos aqui? Perguntou, encarando Nick quase sem cabeça com uma expressão de horror. Aqui em Hogwarts? Claro que sim, disse o fantasma, parecendo surpreso com a reação da garota. O maior número que existe em uma habitação na Grã-Bretanha, acho. Mais de 100. Eu nunca vi nenhum, exclamou Hermione. Bom, eles raramente deixam a cozinha durante o dia, não é?
saem à noite para fazer limpeza, abastecer as lareiras e coisas assim. Quero dizer, não é esperado que fiquem à vista. Essa é a marca de um bom elfo doméstico, não é? Que não se saiba que ele existe. Hermione ficou olhando o fantasma. Mas eles recebem salário? Perguntou ela. Tem férias, não tem? Licença médica, aposentadoria e todo o resto? Nick, quase sem cabeça, deu gargalhadas tão gostosas que sua gola de Rufus escorregou, e a cabeça despencou para o lado e ficou balançando nos poucos centímetros de pele e músculo fantasmais que ainda a ligavam ao pescoço. Licença para tratamento médico e aposentadoria, repetiu ele, puxando a cabeça de volta aos ombros e prendendo-a mais uma vez com a gola. Elfos domésticos não querem licenças nem aposentadorias. Hermione olhou para o prato de comida em que mal tocara, juntou os talheres e afastou. Ora, vamos, Mione, disse Rony, cuspindo sem querer fragmentos de pudim de carne em Harry. Opa, desculpe, Harry. E engoliu. Você não vai arranjar licenças para eles deixando de comer. Trabalho escravo, disse a garota, respirando com força pelo nariz. Foi isso que preparou esse jantar. Trabalho escravo. E recusou-se a continuar a comer. A chuva ainda batucava com força nas janelas altas e escuras. Mais uma trovoada sacudiu as vidraças e o céu tempestuoso relampejou, iluminando os pratos de ouro quando os restos do primeiro prato desapareceram e foram substituídos instantaneamente por sobremesas. Torta de caramelo, Mione, exclamou Rony, abanando intencionalmente o cheiro da sobremesa para os lados da amiga. Pudim de groselha, olha! Bolo de chocolate recheado. Mas Hermione lhe lançou um olhar tão parecido com o que a professora Minerva costumava dar que o garoto desistiu. Quando as sobremesas também tinham sido destruídas e as últimas migalhas desaparecidas dos pratos, deixando-os limpos e brilhantes, Alvo Dumbledore tornou a se levantar. O burburinho das conversas que enchiam o salão cessou quase imediatamente, de modo que somente se ouviam o uivo do vento e o batuque da chuva. Então, exclamou Dumbledore, sorrindo para todos. Agora que já comemos e molhamos também a garganta, fez Hermione. Preciso mais uma vez pedir sua atenção para alguns avisos. O Sr. Filch, o zelador, me pediu para avisá-los de que a lista dos objetos proibidos no interior do castelo este ano cresceu, passando a incluir ioiôs berrantes, frisbees dentados e bumerangues de repetição. A lista inteira tem uns 437 itens, creio eu, e pode ser examinada na sala do Sr. Filch, se alguém quiser lê-la. Os cantos da boca de Dumbledore tremeram ligeiramente. Ele continuou. Como sempre, eu gostaria de lembrar a todos que a floresta que faz parte da nossa propriedade é proibida a todos os alunos, e o povoado de Hogsmeade, aqueles que ainda não chegaram à 3ª série. Tenho ainda o doloroso dever de informar que este ano não realizaremos a Copa de Quadribol entre as casas. Quê? Exclamou Harry. Ele olhou para Fred e George, seus companheiros no time de quadribol. Xingaram Dumbledore em silêncio, aparentemente espantados demais para falar. Dumbledore continuou. Isto se deve a um evento que começará em outubro e irá prosseguir durante todo o ano letivo, mobilizando muita energia e muito tempo dos professores. Mas eu tenho certeza de que vocês irão apreciá-lo imensamente. Tenho o grande prazer de anunciar que este ano em Hogwarts... Mas neste momento, ouviu-se uma trovoada ensurdecedora e as portas do salão principal se escancararam. Apareceu um homem parado à porta, apoiado em um longo cajado e coberto por uma capa de viagem preta. Todas as cabeças no salão principal se viraram para o estranho, repentinamente iluminado por um relâmpago que cortou o teto. Ele baixou o capuz, sacudiu uma longa juba de cabelos grisalhos ainda escuros e começou a caminhar em direção à mesa dos professores. Um ruído metálico e abafado ecoava pelo salão a cada passo que ele dava.
Quando alcançou a ponta da mesa, virou à direita e mancou pesadamente até Dumbledore. Mais um relâmpago cruzou o teto. Hermione prendeu a respiração. O relâmpago revelou nitidamente as feições do homem, e seu rosto era diferente de qualquer outro que Harry já vira. Parecia ter sido talhado em madeira exposta ao tempo, por alguém que tinha uma vaguíssima ideia do aspecto que um rosto humano deveria ter, e não fora muito habilidoso com o formão. Cada centímetro da pele do estranho parecia ter cicatrizes. A boca lembrava um rasgo diagonal e faltava um bom pedaço do nariz. Mas eram os seus olhos que o tornavam assustador. Um deles era miúdo, escuro e penetrante. O outro era grande, redondo como uma moeda e azul elétrico vivo. O olho azul se movia continuamente sem piscar e revirava para cima, para baixo e de um lado para o outro, independentemente do olho normal. Depois virava de trás para diante, apontando para o interior da cabeça do homem, de modo que só o que as pessoas viam era o branco da córnea. O estranho chegou-se a Dumbledore. Estendeu a mão direita, que era tão cheia de cicatrizes quanto o rosto, e o diretor a apertou, murmurando palavras que Harry não pôde ouvir. Parecia estar fazendo perguntas ao estranho, que abanava negativamente a cabeça, sem sorrir, e respondia em voz baixa. Dumbledore assentiu com a cabeça e indicou ao homem o lugar vazio à sua direita. O estranho se sentou, sacudiu a juba grisalha para afastá-la do rosto, puxou um prato de salsichas para si, levou-o ao que restara do nariz e cheirou-o. Tirou então uma faquinha do bolso, espetou a salsicha e começou a comer. Seu olho normal fixava as salsichas, mas o olho azul continuava a dar voltas na órbita, registrando o salão e os estudantes. Gostaria de apresentar o nosso novo professor de defesa contra as artes das trevas, disse Dumbledore animado em meio ao silêncio. Professor Moody. Era normal os novos membros do corpo docente serem recebidos com aplausos, mas nem os colegas nem os estudantes bateram palmas, exceto Dumbledore e Hagrid. Os dois juntaram as mãos e bateram palmas, mas o som ecoou tristemente no silêncio e eles bem depressa pararam. Todos pareciam demasiado hipnotizados pela aparência grotesca de Moody para ter qualquer reação exceto encarar o homem. Moody? Murmurou Harry para Rony. Olho tonto, Moody? O que o seu pai foi ajudar hoje de manhã? Deve ser, disse Rony baixo em tom de assombro. O que aconteceu com ele? Cochichou Hermione. O que aconteceu com a cara dele? Não sei, cochichou Rony em resposta, mirando Moody fascinado. Moody parecia totalmente indiferente à recepção quase fria que tivera. Ignorando a jarra de suco de abóbora à sua frente, o homem tornou a enfiar a mão no interior da capa, puxou um frasco de bolso e bebeu um longo gole. Quando levantou o braço para beber, sua capa se elevou alguns centímetros do chão, e Harry viu por baixo da mesa um bom pedaço de uma perna de pau que terminava em um pé com garras. Dumbledore pigarreou outra vez. Como eu ia dizendo, recomeçou ele, sorrindo para o mar de alunos à sua frente, todos ainda mirando o olho tonto Moody, paralisados. Teremos a honra de sediar um evento muito excitante nos próximos meses. Um evento que não é realizado há um século. Tenho o enorme prazer de informar que este ano realizaremos um torneio tribruxo em Hogwarts. O senhor está brincando! Exclamou em voz alta Fred Weasley. A tensão que invadira o salão desde a chegada de Moody repentinamente se desfez. Quase todos riram e Dumbledore deu risadinhas de prazer. Não estou brincando, Sr. Weasley, disse ele. Embora, agora que o senhor menciona, tenha ouvido uma excelente piada durante o verão sobre um trasgo, uma bruxa má e um leprechaun que entram num bar. A professora Minerva pigarreou alto. Mas talvez não seja a hora. Não. Onde é mesmo que eu estava? Ah, sim, no torneio tribruxo. Bom, alguns de vocês talvez não saibam o que é esse torneio, de modo que espero que aqueles que já sabem me perdoem por dar uma breve explicação e deixem sua atenção vagar livremente. O torneio tribruxo
Foi criado há uns 700 anos, como uma competição amistosa entre as 3 maiores escolas europeias de bruxaria, Hogwarts, Beauxbaton e Durmstrang. Um campeão foi eleito para representar cada escola, e os 3 campeões competiram em 3 tarefas mágicas. As escolas se revezaram para sediar o torneio a cada 5 anos, e todos concordaram que era uma excelente maneira de estabelecer laços entre os jovens bruxos e bruxas de diferentes nacionalidades. Até que a taxa de mortalidade se tornou tão alta que o torneio foi interrompido. Taxa de mortalidade? Sussurrou Hermione, parecendo assustada. Mas aparentemente sua ansiedade não foi compartida pela maioria dos alunos no salão. Muitos murmuravam entre si excitados, e o próprio Harry estava bem mais interessado em saber mais sobre o torneio do que em se preocupar com o que acontecera centenas de anos atrás. Durante séculos, houve várias tentativas de reiniciar o torneio, continuou Dumbledore. Nenhuma das quais foi bem-sucedida. No entanto, os nossos departamentos de cooperação internacional em magia e de jogos e esportes mágicos decidiram que já era a hora de fazer uma nova tentativa. Trabalhamos muito durante o verão para garantir que, desta vez, nenhum campeão seja exposto a um perigo mortal. Os diretores de Beauxbaton e Durmstrang chegarão com a lista final dos competidores de suas escolas em outubro, e a seleção dos 3 campeões será realizada no Dia das Bruxas. Um julgamento imparcial decidirá que alunos terão mérito para disputar a taça Tribruxo, a glória de sua escola e o prêmio individual de 1000 galeões. Estou nessa, sibilou Fred Weasley para os colegas de mesa, o rosto iluminado de entusiasmo ante a perspectiva de tal glória e riqueza. Aparentemente, ele não era o único que estava se vendo como campeão de Hogwarts. Em cada mesa, Harry viu gente olhando arrebatada para Dumbledore, ou então cochichando ardentemente com os vizinhos. Mas então, Dumbledore recomeçou a falar, e o salão se aquietou. Ansiosos como eu sei que estarão para ganhar a taça para Hogwarts, disse ele. Os diretores das escolas participantes, bem como o Ministério da Magia, concordaram em impor este ano uma restrição à idade dos contendores. Somente os alunos que forem maiores, isto é, tiverem mais de 17 anos, terão permissão de apresentar seus nomes à seleção. Dumbledore elevou ligeiramente a voz, pois várias pessoas haviam protestado indignadas ao ouvir suas palavras, e os gêmeos Weasley de repente pareciam furiosos. É uma medida que julgamos necessária, pois as tarefas do torneio continuarão a ser difíceis e perigosas, por mais precauções que tomemos. E é muito pouco provável que os alunos abaixo da 6ª e 7ª séries sejam capazes de dar conta delas. Cuidarei pessoalmente para que nenhum aluno menor de idade engane o nosso juiz imparcial e seja escolhido campeão de Hogwarts. Seus olhos azul claro cintilaram ao perpassar os rostos rebelados de Fred e George. Portanto, peço que não percam tempo apresentando suas candidaturas se ainda não tiverem completado 17 anos. As delegações de Beauxbaton e Durmstrang chegarão em outubro e permanecerão conosco a maior parte deste ano letivo. Sei que estenderão as suas boas maneiras aos nossos visitantes estrangeiros, enquanto estiverem conosco, e que darão o seu generoso apoio ao campeão de Hogwarts quando ele for escolhido. E agora já está ficando tarde, e sei como é importante estarem acordados e descansados para começar as aulas amanhã de manhã. Hora de dormir. Vamos, andando. Dumbledore tornou a se sentar e virou-se para falar com o olho tonto Moody. Ouviu-se um estardalhaço de cadeiras batendo e se arrastando, quando os alunos se levantaram para sair como um enxame em direção às portas de entrada do salão principal.
Não podem fazer isso com a gente, reclamou George Weasley, que não se reunira aos colegas que se dirigiam às portas, mas continuara parado olhando de cara emburrada para Dumbledore. Vamos fazer 17 anos em abril. Por que não podemos tentar? Não vão me impedir de me inscrever, disse Fred, teimoso, também amarrando a cara para a mesa principal. Os campeões vão fazer todo tipo de coisa que normalmente nunca podemos fazer. E 1000 galeões de prêmio? Disse Rony, um olhar distante no rosto. 1000 galeões. Vamos, disse Hermione. Vamos ser os únicos a ficar aqui se você não se mexer. Harry, Rony, Hermione, Fred e George saíram para o saguão de entrada, os gêmeos discutindo as maneiras pelas quais Dumbledore poderia impedir os menores de 17 anos de se inscreverem no torneio. Quem é esse juiz imparcial que vai decidir quem são os campeões? Perguntou Harry. Sei lá, Disse Fred. mas é ele a que temos que enganar. Acho que umas gotas de poção para envelhecer talvez resolvam, Jorge. Mas Dumbledore sabe que vocês são menores. Ponderou Rony. Mas não é ele que decide quem é o campeão, é? Perguntou Fred astutamente. Estou achando que, quando esse juiz souber quem quer entrar, ele vai escolher o melhor de cada escola, sem se importar com a idade do campeão. Dumbledore está tentando impedir a gente de se inscrever. Mas teve pessoas que morreram. Disse Hermione com a voz preocupada, enquanto passavam por uma porta escondida atrás de uma tapeçaria para subir outra escada ainda mais estreita. Disse Fred levianamente. Mas isso foi há muitos anos, não é? Em todo caso, onde é que está a graça se não houver um pouco de risco? Ei, Rony, e se descobrirmos como contornar Dumbledore? Já imaginou a gente se inscrevendo? O que é que você acha? Perguntou Rony a Harry. Seria legal, não seria? Mas suponha que eles queiram alguém mais velho. Não sei se já aprendemos o suficiente. Eu decididamente não aprendi. Ouviu-se a voz tristonha de Neville às costas de Fred e George. Mas imagino que a minha avó vai querer que eu experimente. Ela está sempre falando que eu devia lutar pela honra da família. Eu terei que... Opa! O pé de Neville afundara direto por um degrau no meio da escada. Havia muitos desses degraus bichados em Hogwarts. Já era uma segunda natureza na maioria dos alunos antigos saltar esse determinado degrau, mas a memória de Neville era notoriamente fraca. Harry e Rony o agarraram pelas axilas e o puxaram para cima, enquanto uma armadura no alto das escadas rangia e retinia, rindo-se asmaticamente. Quieta aí! Disse Rony, baixando o visor da armadura com estrépito ao passarem. Os garotos se dirigiram à entrada da Torre da Grifinória, que ficava escondida atrás de uma grande pintura a óleo de uma mulher gorda com um vestido de seda rosa. Senha? Perguntou ela quando os garotos se aproximaram. Asnice, Disse George. o monitor me informou lá embaixo. O retrato girou para a frente, expondo um buraco na parede pelo qual todos passaram. Um fogo crepitante aquecia a sala comunal circular, mobiliada com fofas poltronas e mesas. Hermione lançou às chamas dançantes um olhar mal-humorado, e Harry a ouviu dizer distintamente, trabalho escravo, antes de dar boa noite aos amigos e desaparecer pelo portal que dava acesso ao dormitório das meninas. Harry, Rony e Neville subiram a última escada em espiral para chegar ao próprio dormitório, que ficava situado no alto da torre. As camas de dossel com cortinados vermelho escuros estavam encostadas às paredes, cada uma com o malão do dono aos pés. Dino e Simas já estavam se deitando. Simas pregara sua roseta da Irlanda na cabeceira da cama, e Dino afixara um pôster de Victor Krum em cima da mesa de cabeceira. Seu velho pôster do time de futebol de West Ham estava pendurado ao lado do novo. Biruta, Suspirou Rony, sacudindo a cabeça para os jogadores de futebol completamente imóveis. Harry, Rony e Neville vestiram os pijamas e se enfiaram em suas camas. Alguém, um elfo doméstico com certeza, colocara esquentadores entre os lençóis. Era extremamente confortável ficar ali deitado na cama escutando a tempestade rugir lá fora. eu tentaria, sabe? Disse Rony sonolento no escuro. Se Fred e George descobrirem como... O torneio. Nunca se sabe, não é? Imagino que não. Harry se virou na sua cama, uma série de imagens novas e fascinantes se formando em sua cabeça.
Ele enganara o juiz imparcial, fazendo-o acreditar que tinha 17 anos. Tornara-se campeão de Hogwarts. Estava em pé nos jardins, os braços erguidos em triunfo diante de toda a escola que o aplaudia e gritava. Ele acabara de ganhar o torneio tribruxo. O rosto de Cho se destacava claramente na multidão difusa, o rosto radioso de admiração. Harry sorriu para o travesseiro, excepcionalmente contente de que Rony não pudesse ver o que ele via. Capítulo 13. Olho Tonto Moody. O temporal já se esgotara quando o dia seguinte amanheceu, embora o teto no salão principal continuasse ameaçador. Pesadas nuvens cinza-chumbo se espiralavam no alto quando Harry, Rony e Hermione examinaram seus novos horários ao café da manhã. A poucas cadeiras de distância, Fred, George e Lino Jordan discutiam métodos mágicos de se tornarem velhos e, com esse truque, participar do torneio tribruxo. Hoje não é ruim. Lá fora a manhã inteira, disse Rony, que corria o dedo pela coluna intitulada Segunda-feira no seu horário. Herbologia com a lufa-lufa e trato das criaturas mágicas. Droga, continuamos com a Sonserina. 2 tempos de adivinhação hoje à tarde, gemeu Harry baixando os olhos. Adivinhação era a matéria de que ele menos gostava depois de poções. A professora Sibylla Trelawney não parava de predizer a morte de Harry, coisa que ele achava muitíssimo aborrecida. Você devia ter desistido como eu fiz, não é? Disse Hermione decidida, passando manteiga na torrada. Então poderia fazer alguma coisa sensata, como aritmancia. Você voltou a comer, pelo que estou vendo, comentou Rony, observando Hermione acrescentar generosas quantidades de geleia à torrada amanteigada. Já resolvi que há maneiras melhores de marcar posição no caso dos direitos dos elfos, disse Hermione com altivez. É, e pelo visto está com fome, disse Rony sorrindo. Houve um repentino rumorejo acima deles, e 100 corujas entraram pelas janelas abertas, trazendo o correio da manhã. Instintivamente, Harry olhou para o alto, mas não viu nada branco na mancha compacta de castanhos e cinza. As corujas circularam sobre as mesas, procurando as pessoas a quem as cartas e pacotes eram endereçados. Uma corujona âmbar desceu até Neville Longbottom e depositou um embrulho em seu colo. O garoto quase sempre se esquecia de guardar na mala alguma coisa. Do outro lado do salão, a coruja de Draco Malfoy pousara no ombro dele, trazendo sua habitual remessa de doces e bolos de casa. Tentando ignorar a profunda sensação de desapontamento no meio do estômago, Harry voltou sua atenção para o mingau de aveia. Será que alguma coisa tinha acontecido a Edviges e Sirius sequer receber a sua carta? Sua preocupação se prolongou por todo o caminho pela horta enlameada até chegarem à estufa número 3. Mas ali ele se distraiu com a professora Sprout, que mostrava à turma as plantas mais feias que Harry já vira. De fato, elas se pareciam mais com enormes lesmas gordas e pretas que brotavam verticalmente do solo do que com plantas. Cada uma delas se contorcia ligeiramente e tinha vários inchaços brilhantes no corpo que pareciam cheios de líquido. Bubotúberas, disse a professora Sprout brevemente. Precisam ser espremidas. Recolhe-se o pus. O quê? Exclamou Simas Finnegan, expressando sua repugnância. Pus, Finnegan, respondeu a professora. E é extremamente precioso, por isso não o desperdice. Recolhe-se o pus, como eu ia dizendo, nessas garrafas. Usem as luvas de couro de dragão. Podem acontecer reações engraçadas na pele quando o pus das bubotúberas não está diluído. Espremer as bubotúberas era nojento, mas dava um estranho prazer. À medida que estouravam cada tumor, saía dele uma grande quantidade de líquido verde amarelado, que cheirava fortemente a gasolina. Os alunos o recolheram em garrafas, conforme a professora orientara, e no fim da aula haviam obtido vários litros. Isto vai deixar Madame Pomfrey feliz, disse a professora Sprout, arrolhando a última garrafa. Um remédio excelente para as formas mais renitentes de acne, o pus de bubotúberas. Pode fazer os alunos pararem de recorrer a medidas desesperadas para se livrarem das espinhas. Como a coitada da Heloisa Midgen, disse Anna Abbott, aluna da Lufa-Lufa, em voz baixa. Ela tentou acabar com as dela lançando um feitiço. Que menina tola! Disse a professora, balançando a cabeça. Mas no fim, Madame Pomfrey fez o nariz dela voltar à forma anterior.
Uma sineta ressonante sinalizou o fim da aula e a turma se separou. Os da Lufa-Lufa subiram a escada de pedra rumo à aula de transfiguração, e os da Grifinória tomaram outro rumo, descendo o jardim em direção à pequena cabana de madeira de Hagrid, que ficava na orla da Floresta Proibida. Hagrid estava parado à frente da cabana, uma das mãos na coleira do seu enorme cão de caçar javalis, Canino. Havia vários caixotes abertos no chão a seus pés, e Canino choramingava e retesava a coleira, aparentemente tentando investigar o conteúdo dos caixotes mais de perto. Quando os garotos se aproximaram, um estranho som de chocalho chegou aos seus ouvidos, pontuado aparentemente por pequenas explosões. Dia! Cumprimentou Hagrid, sorrindo para Harry, Rony e Hermione. Melhor esperar pelos alunos da Sonserina. Eles não vão querer perder isso. Explosivins. Como é? Perguntou Rony. Hagrid apontou para os caixotes. Arre! Exclamou Lila Brown num gritinho agudo, saltando para trás. Arre praticamente resumia o que eram os explosivins, na opinião de Harry. Pareciam lagostas sem casca, deformadas, terrivelmente pálidas e de aspecto pegajoso, as pernas saindo dos lugares mais estranhos e sem cabeça visível. Havia uns 100 deles em cada caixote, cada um com uns 15 centímetros de comprimento, rastejando uns sobre os outros, batendo às cegas contra as paredes das caixas. Desprendiam um cheiro forte de peixe podre. De vez em quando, soltavam faíscas da cauda e com um leve pum, se deslocavam alguns centímetros à frente. Acabaram de sair da casca, informou Hagrid orgulhoso. Por isso vocês vão poder criar os bichinhos pessoalmente. Achei que podíamos fazer uma pesquisa sobre eles. E por que nós iríamos querer criar esses bichos? Perguntou uma voz fria. Os alunos da Sonserina haviam chegado. Quem falava era Draco Malfoy. Crabbe e Goyle davam risadinhas de prazer ao ouvir suas palavras. Hagrid pareceu embatucar com a pergunta. Quero dizer, o que é que eles fazem? Perguntou Malfoy. Para que servem? Hagrid abriu a boca, aparentemente fazendo um esforço para responder. Houve uma pausa de alguns segundos. Depois ele disse com aspereza. Isto é na próxima aula, Malfoy. Hoje você só vai alimentar os bichos. Agora vamos ter que experimentar diferentes alimentos. Nunca os criei antes, não tenho certeza do que gostariam. Tenho ovos de formiga, fígados de sapo e um pedaço de cobra. Experimentem um pedacinho de cada. Primeiro pus e agora isso? Resmungou Simas. Nada, exceto a profunda afeição que tinham por Hagrid, poderia ter feito Harry, Rony e Hermione apanhar mãos cheias de fígados de sapo melados e baixá-las aos caixotes para tentar os explosivins. Harry não conseguiu refrear a suspeita de que aquilo tudo não tinha finalidade alguma, porque os bichos não pareciam ter bocas. Ai! Gritou Dino Thomas, passados uns 10 minutos. Ele me pegou! Hagrid correu para o garoto, com uma expressão ansiosa no rosto. A cauda dele explodiu! Disse Dino zangado, mostrando a Hagrid uma queimadura na mão. Ah, é. Isso pode acontecer quando eles disparam. Disse Hagrid, confirmando o que dizia com a cabeça. Arre! Exclamou Lila Brown outra vez. Arre! Hagrid, que é essa coisinha pontuda neles? Ah, alguns têm espinhos. Disse Hagrid entusiasmado. Lila retirou depressa a mão da caixa. Acho que são os machos. As fêmeas têm uma espécie de sugador na barriga. Acho que talvez seja para sugar sangue. Bom, sem a menor dúvida eu entendo porque estamos tentando manter esses bichos vivos. Disse Malfoy sarcasticamente. Quem não iria querer animaizinhos de estimação que podem queimar, picar e morder tudo ao mesmo tempo? Só porque eles não são muito bonitos não significa que não sejam úteis. Retorquiu Hermione. Sangue de dragão é uma coisa assombrosamente mágica, mas você não ia querer um dragão como bicho de estimação, não é mesmo? Harry e Rony sorriram para Hagrid, que retribuiu com um sorriso furtivo por trás da barba espessa. Nada o teria agradado mais do que um filhote de dragão, como Harry, Rony e Hermione sabiam mais do que bem. Ele criara um por um breve período, durante o primeiro ano deles na escola, um agressivo dragão norueguês que recebera o nome de Norberto.
Hagrid simplesmente amava monstros. Quanto mais letal, melhor. Bom, pelo menos os explosivinhos são pequenos. Disse Rony quando voltavam 1 hora depois ao castelo para almoçar. São agora. Disse Hermione com uma voz exasperada. Mas depois que o Hagrid descobrir o que eles comem, imagino que vão atingir 1,5 metro de comprimento. Bom, isso não vai fazer diferença se descobrirem que eles curam enjoo ou outra coisa qualquer, não é? Disse Rony sorrindo sonsamente para a amiga. Você sabe perfeitamente bem que eu só disse aquilo para calar a boca de Malfoy. Retrucou Hermione. Aliás, acho que ele tem razão. O melhor que podíamos fazer era acabar com os bichos antes que eles comecem a nos atacar. Os garotos se sentaram à mesa da Grifinória e se serviram de costeletas de cordeiro com batatas. Hermione começou a comer tão rápido que Harry e Rony ficaram olhando para ela. Essa é sua nova posição em favor dos direitos dos elfos? Perguntou Rony. Em vez de não comer, comer depressa para vomitar. Não, respondeu Hermione, com toda a dignidade que conseguiu reunir tendo a boca cheia de couve de Bruxelas. Só quero chegar à biblioteca. Quê? Exclamou Rony, incrédulo. Hermione, é o primeiro dia de aulas. Ainda nem passaram dever de casa pra gente. Hermione sacudiu os ombros e continuou a devorar a comida como se não comesse há dias. Em seguida, se levantou e disse: Vejo vocês no jantar. E saiu apressadíssima. Quando a sineta tocou para anunciar o início das aulas da tarde, Harry e Rony se dirigiram à Torre Norte, onde no alto de uma estreita escada em caracol, uma escada de mão prateada levava a um alçapão no teto e a sala em que morava a professora Sibylla Trelawney. O já conhecido perfume doce que saía da lareira veio ao encontro das narinas dos garotos quando eles chegaram ao topo da escada. Como sempre, as cortinas estavam fechadas e a sala circular, banhada por uma fraca luz avermelhada, projetada por várias lâmpadas cobertas por lenços e chales. Harry e Rony caminharam entre as cadeiras e puffs forrados de chintz, já ocupados, e se sentaram à mesma mesinha redonda. Bom dia! Disse a etérea voz da professora às costas de Harry, causando-lhe um sobressalto. Uma mulher magra com enormes óculos que faziam seus olhos parecerem demasiado grandes para o rosto. A professora mirava Harry com a expressão trágica que fazia sempre que o via. Os numerosos colares e pulseiras habituais faiscavam em seu corpo as chamas da lareira. Você está preocupado, meu querido? Disse ela tristemente a Harry. Minha visão interior transpõe o seu rosto corajoso e chega dentro de sua alma perturbada. E lamento dizer que suas preocupações têm fundamento. Vejo tempos difíceis em seu futuro. Ai de você, dificílimos. Receio que a coisa que você teme realmente venha a acontecer. E talvez mais cedo do que pensa. Sua voz foi baixando até virar quase um sussurro. Rony revirou os olhos para Harry, que lhe retribuiu com um olhar impassível. A professora Sibylla deixou os garotos com um movimento ondulante e se sentou na grande bergère diante da lareira, de frente para a turma. Lila Brown e Parvati Patil, que a admiravam profundamente, estavam sentadas em puffs muito próximos à professora. Meus queridos, está na hora de estudarmos as estrelas, disse ela. Os movimentos dos planetas e os misteriosos portentos que eles revelam, somente aqueles que compreendem os passos da coreografia celestial. O destino humano pode ser decifrado pelos raios planetários que se fundem. Mas os pensamentos de Harry tinham se afastado. As chamas perfumadas sempre o deixavam sonolento e embotado, e os discursos desconexos da professora sobre adivinhação nunca conseguiam mantê-lo exatamente fascinado. Embora não pudesse deixar de refletir sobre o que ela acabara de dizer. Receio que a coisa que você teme realmente venha a acontecer. Mas Hermione tinha razão, pensou Harry irritado. Sibylla era realmente uma velha charlatã. Ele não estava com medo de absolutamente nada naquele momento. Bom, a não ser talvez o medo de que Sirius tivesse sido apanhado. Mas o que sabia a professora? Harry já chegara à conclusão havia muito tempo de que a adivinhação dela não passava de palpites ocasionalmente certos e um jeito misterioso de apresentá-los.
exceto, naturalmente, aquela vez no fim do último trimestre, quando predissera o retorno de Voldemort ao poder. E o próprio Dumbledore era de opinião que o transe de Sibila fora genuíno quando Harry lhe contara. Harry, Murmurou Rony. Quê? Harry olhou para os lados. A turma inteira o observava. Ele se sentou direito. Estivera quase cochilando, perdido em meio ao calor e aos seus pensamentos. Eu estava dizendo, meu querido, que você, sem dúvida, nasceu sob a influência nefasta de Saturno. Disse a professora Sibila, com um leve quê de mágoa na voz pelo fato de que o garoto obviamente não estivera pendurado em suas palavras. nasci sob o quê? Perdão. Disse Harry. Saturno, querido, o planeta Saturno. Disse a professora, parecendo irritada que ele não tivesse prestado atenção à informação. Eu estava dizendo que Saturno, com certeza, estava numa posição dominante no céu na hora em que você nasceu. Seus cabelos escuros, sua baixa estatura, suas perdas trágicas na infância. Acho que estou certa ao afirmar, meu querido, que você nasceu em pleno inverno. Não, respondeu Harry. Nasci no verão. Rony se apressou em transformar uma risada em um forte acesso de tosse. Meia hora depois, cada um dos alunos recebeu um mapa circular e tentou desenhar a posição dos planetas na hora do seu nascimento. Era um trabalho enjoado, que exigia muitas consultas a tabelas horárias e cálculos de ângulos. Eu tenho 2 Netunos aqui, disse Harry depois de algum tempo, olhando insatisfeito o seu pergaminho. Isso não pode estar certo, pode? Ah, Exclamou Rony, imitando o sussurro místico da professora. Quando 2 Netunos aparecem no céu, é um sinal seguro de que um anão de óculos está nascendo, Harry. Simas e Dino, que estavam sentados próximos, riram alto, embora não tão alto a ponto de abafar os gritinhos excitados de Lila Brown. ai, professora Sibila, olhe, acho que tem um planeta oculto. Ai, qual é esse, professora? É Urano, minha querida. Disse a professora, examinando o mapa. Posso dar uma olhada no seu Urano também, Lila? Perguntou Rony. Por infelicidade, a professora o ouviu, e talvez tenha sido por isso que no fim da aula passou para a turma tanto dever de casa. Quero uma análise detalhada do modo como os movimentos dos planetas vão afetá-los no próximo mês, tendo em vista o seu mapa pessoal. Disse ela secamente, parecendo mais a professora Minerva do que a fada etérea de sempre. Para entrega na próxima segunda-feira, e não aceito desculpas. Diabo de morcega velha! Exclamou Rony com amargura, quando eles se reuniram aos demais alunos que desciam as escadas para jantar no salão principal. Isso vai nos tomar todo o fim de semana. Ah, vai! Muito dever de casa? Indagou Hermione, animada, alcançando-os. A professora Vector não passou nada para nós. Palmas para a professora Vector, retrucou Rony mal-humorado. Os 3 chegaram ao saguão de entrada, que estava lotado de gente fazendo fila para o jantar. Tinham acabado de entrar no fim da fila, quando uma voz alta soou às costas deles. Weasley! Ei, Weasley! Harry, Rony e Hermione se viraram. Malfoy, Crabbe e Goyle estavam parados ali, cada qual parecendo mais satisfeito. Que é? Perguntou Rony rispidamente. Seu pai está no jornal, Weasley. Disse Malfoy, brandindo um exemplar do Profeta Diário, e isso bem alto, para que todas as pessoas aglomeradas no saguão pudessem ouvir. Escuta só isso. Novos erros no Ministério da Magia. Pelo visto, os problemas no Ministério da Magia ainda não chegaram ao fim, informa a nossa correspondente especial Rita Skeeter. Recentemente censurado por sua incapacidade de controlar multidões durante a Copa Mundial de Quadribol e ainda devendo à opinião pública uma explicação para o desaparecimento de uma de suas bruxas, ontem o Ministério enfrentou novo constrangimento com as extravagâncias de Arnold Weasley, da seção de controle do mau uso dos artefatos dos trouxas. Malfoy ergueu os olhos. Imagina, nem escreveram direito o nome dele, Weasley. É quase como se ele não existisse, não é? Todos no saguão agora prestavam atenção. Malfoy esticou o jornal com um gesto largo e continuou a ler.
Arnold Weasley, acusado de possuir um carro voador há 2 anos, envolveu-se ontem numa briga com guardiões trouxas da lei, policiais, por causa de latas de lixo extremamente agressivas. O Sr. Weasley parece ter ido socorrer Olho Tonto Moody, um ex-auror idoso que se aposentou do ministério ao se tornar incapaz de distinguir um aperto de mão de uma tentativa de homicídio. Ao chegar à casa do ex-auror fortemente guardada, o funcionário verificou sem surpresa que mais uma vez o Sr. Moody dera um alarme falso. Em consequência, o Sr. Weasley foi obrigado a alterar muitas memórias para poder escapar dos policiais, mas se recusou a responder às perguntas do profeta diário sobre as razões que o levaram a envolver o ministério nesse episódio pouco digno e potencialmente embaraçoso. E tem uma foto, Weasley, acrescentou Malfoy, virando o jornal e mostrando-a. Uma foto de seus pais à porta de casa, se é que se pode chamar isso de casa. Sua mãe bem que podia perder uns quilinhos, não acha? Rony tremia de fúria. Todos o encaravam. Se manda, Malfoy, disse Harry. Vamos, Rony. Ah, é mesmo? Você esteve visitando a família no verão, não foi, Potter? Caçoou Malfoy. Então me conta, a mãe dele parece uma barrica ou é efeito da foto? Você já olhou bem para a sua mãe, Malfoy? Respondeu Harry. Ele e Hermione seguravam Rony pelas costas das vestes para impedi-lo de partir para cima do outro. Aquela expressão na cara dela, de quem tem bosta debaixo do nariz, ela sempre teve aquela cara ou foi só porque você estava perto dela? O rosto pálido de Malfoy corou levemente. Não se atreva a ofender minha mãe, Potter. Então vê se cala esse bocão, disse Harry dando as costas ao colega. Bang! Várias pessoas gritaram. Harry sentiu uma coisa branca e quente arranhar o lado do rosto, mergulhou a mão nas vestes para apanhar a varinha, mas antes que chegasse sequer a tocá-la, ouviu um segundo estampido e um berro que ecoou pelo saguão de entrada. Ah, não vai não, garoto. Harry se virou. O professor Moody descia mancando a escadaria de mármore. Tinha a varinha na mão e apontava diretamente para uma doninha muito alva, que tremia no piso de lajotas, exatamente no lugar em que Malfoy estivera. Fez-se um silêncio aterrorizado no saguão. Ninguém, exceto Moody, mexia um só músculo. Ele se virou para olhar Harry. Pelo menos o olho normal estava olhando para Harry. O outro estava apontado para dentro da cabeça. Ele o mordeu? Rosnou o professor. Sua voz era baixa e áspera. Não, respondeu Harry. Por pouco. Deixe-o! Berrou Moody. Deixe o quê? Perguntou Harry espantado. Não você, ele. Vociferou Moody apontando o polegar por cima do ombro para Crabbe, que acabara de congelar em meio a um gesto para recolher a doninha branca. Parecia que o olho giratório de Moody era mágico e enxergava através da nuca do professor. Moody começou a mancar em direção a Crabbe, Goyle e a doninha, que soltou um guincho aterrorizado e fugiu em direção às masmorras. Acho que não. Rugiu Moody, tornando a apontar a varinha para a doninha. Ela subiu uns 3 metros no ar, caiu com um baque úmido no chão e quicou de novo para cima. Não gosto de gente que ataca um adversário pelas costas. Rosnou Moody enquanto a doninha quicava cada vez mais alto, guinchando de dor. Um ato nojento, covarde, reles. A doninha voava pelo ar. As pernas e a cauda sacudiam descontroladas. Nunca mais torne a fazer isso. Continuou o professor, destacando cada palavra para a doninha que batia no piso de pedra e tornava a subir. Professor Moody! Chamou uma voz chocada. A professora Minerva vinha descendo a escadaria com os braços carregados de livros. Olá, professora McGonagall. Cumprimentou Moody calmamente, fazendo a doninha quicar ainda mais alto. Que é que o senhor está fazendo? Perguntou a professora, seguindo com o olhar a subida da doninha no ar. Ensinando. Respondeu ele. Ensina... Moody! Isso é um aluno! Gritou a professora, os livros despencando dos seus braços. É. Não! Exclamou ela, descendo a escada correndo e puxando a própria varinha. Um momento depois, com um estampido, Draco Malfoy reapareceu, caído e embolado no chão,
os cabelos lisos e louros sobre o rosto agora muito vermelho. Ele se levantou, fazendo uma careta. Moody, nunca usamos transformação em castigos, disse a professora com a voz fraca. Certamente o professor Dumbledore deve ter lhe dito isso. Talvez ele tenha mencionado. Respondeu Moody, coçando o queixo displicentemente. Mas achei que um bom choque. Damos detenções, Moody. Ou falamos com o diretor da casa do faltoso. Vou fazer isso então, disse Moody, encarando Malfoy com intenso desagrado. O garoto, cujos olhos claros ainda lacrimejavam de dor e humilhação, ergueu o rosto maldosamente para Moody e murmurou alguma coisa em que se distinguiam as palavras meu pai. Ah, é? Disse Moody em voz baixa, aproximando-se alguns passos, a pancada surda de sua perna de pau ecoando pelo saguão. Bom, conheço seu pai de outras eras, moleque. Diga a ele que Moody está de olho no filho dele. Diga-lhe isso por mim. Agora, imagino que o diretor de sua casa seja o Snape, não? Respondeu Malfoy, cheio de rancor. Outro velho amigo, rosnou Moody. Estou querendo mesmo conversar com o velho Snape. Vamos, seu... E segurando o garoto pelo antebraço, saiu com ele em direção às masmorras. A professora Minerva acompanhou-os com um olhar ansioso por alguns momentos. Depois apontou a varinha para os livros caídos, fazendo-os subir no ar e voltar aos seus braços. Não falem comigo, disse Rony em voz baixa para Harry e Hermione, quando se sentaram à mesa da Grifinória alguns minutos mais tarde, cercados por alunos excitados por todos os lados que comentavam o que acabara de acontecer. Por que não? Perguntou Hermione, surpresa. Porque quero gravar isso na memória para sempre, disse Rony com os olhos fechados e uma expressão de enlevo no rosto. Draco Malfoy, a fantástica doninha Quicante. Harry e Hermione riram, e a garota começou a servir bife de caçarola no prato dos dois. Ele poderia ter realmente machucado Malfoy, comentou ela. Foi bom a professora Minerva ter feito ele parar. Mione! Exclamou Rony furioso, os olhos se abrindo repentinamente. Você está estragando o melhor momento da minha vida. Hermione soltou uma exclamação de impaciência e começou a comer outra vez, em alta velocidade. Não me diga que vai voltar à biblioteca hoje à noite, perguntou Harry, observando-a. Preciso, respondeu Mione indistintamente. Muito o que fazer. Mas você nos disse que a professora Vector não é dever de escola. Em 5 minutos ela limpara o prato e fora embora. Nem bem a garota tinha saído, e sua cadeira foi ocupada por Fred Weasley. Moody! Disse ele. Ele é legal? Pra lá de legal, disse George, sentando-se de frente a Fred. Super legal, disse o melhor amigo dos gêmeos, Lino Jordan, escorregando para o lugar ao lado de George. Tivemos ele hoje à tarde, disse Lino a Harry e Rony. Como foi a aula? Perguntou Harry, ansioso. Fred, George e Lino trocaram olhares cheios de significação. Nunca tive uma aula igual, disse Fred. Ele sabe das coisas, cara, disse Lino. Do quê? Perguntou Rony, curvando-se para a frente. Sabe o que é estar lá fora fazendo as coisas, disse George, cheio de importância. Que coisas? Perguntou Harry. Combatendo as artes das trevas, disse Fred. Ele já viu de tudo, disse George. Fantástico, exclamou Lino. Rony enfiara a cabeça na mochila à procura do seu horário. Não vamos ter aula com ele até quinta-feira, disse, desapontado. Capítulo 14. As maldições imperdoáveis. Os 2 dias seguintes transcorreram sem grandes incidentes, a não ser que se levasse em conta o 6º caldeirão derretido por Neville na aula de poções. O professor Snape, que durante as férias parecia ter alcançado novos níveis em sua gana de se vingar do garoto, deu-lhe uma detenção, da qual Neville voltou com um colapso nervoso, pois teve que destripar uma barrica de iguanas. Você sabe por que Snape está nesse mau humor tão grande, não sabe?
Perguntou Rony a Harry, enquanto observavam Hermione ensinar a Neville um feitiço de limpeza para remover as tripas de iguanas presas sob as unhas. Disse Harry. Moody. Era do conhecimento de todos que Snape queria realmente o lugar de professor de artes das trevas e acabara de perdê-lo pelo 4º ano seguido. Snape detestara todos os professores anteriores dessa matéria e demonstrara isso, mas parecia ter extrema cautela para esconder sua animosidade contra Olho Tonto Moody. De fato, sempre que Harry via os 2 professores juntos, na hora das refeições ou quando passavam pelos corredores, tinha a nítida impressão de que Snape evitava os olhos de Moody, fosse o mágico, fosse o normal. Acho que Snape tem medo dele, sabe? Disse Harry, pensativo. Imagine se Moody transformasse Snape em iguana. Disse Rony, seus olhos se toldando. E fizesse ele ficar saltando pela masmorra. Os alunos da 4ª série da Grifinória estavam tão ansiosos para ter a primeira aula com Moody que na quinta-feira chegaram logo depois do almoço e fizeram fila à porta da sala, antes mesmo da sineta tocar. A única pessoa ausente foi Hermione, que chegou no último instante para a aula. Estava na biblioteca. Harry terminou a frase da amiga. Anda logo, senão não vamos arranjar lugares decentes. Eles correram para pegar 3 cadeiras bem diante da escrivaninha do professor. Apanharam seus exemplares de As Forças das Trevas, um guia para sua proteção, e esperaram anormalmente quietos. Não tardaram a ouvir os passos sincopados de Moody que vinha pelo corredor, e que ao entrar na sala, parecia mais estranho e amedrontado que nunca. Seu pé de madeira em garra aparecia ligeiramente por baixo das vestes. Podem guardar isso, rosnou ele, apoiando-se na escrivaninha para se sentar. Esses livros. Não vão precisar deles. Os alunos tornaram a guardar os livros na mochila. Rony tinha um ar excitado. Moody apanhou a folha de chamada, sacudiu sua longa juba de cabelos grisalhos para afastá-los do rosto contorcido e marcado, e começou a chamar os nomes, seu olho normal percorrendo a lista e o olho mágico girando, fixando-se em cada aluno quando ele respondia. Certo, então. Concluiu ele quando a última pessoa confirmara a presença. Tem uma carta do professor Lupin sobre esta turma. Parece que vocês receberam um bom embasamento para enfrentar criaturas das trevas. Estudaram bichos papões, barretes vermelhos, rinquepunks, grindelows, capas e lobisomens, correto? Houve um murmúrio geral de concordância. Mas estão atrasados, muito atrasados em maldições, disse Moody. Então, estou aqui para pôr vocês em dia com o que os bruxos podem fazer uns aos outros. Tenho 1 ano para lhes ensinar a lidar com as forças das... Quê? O senhor não vai ficar? Deixou escapar Rony. O olho mágico de Moody girou para se fixar em Rony. O garoto ficou extremamente apreensivo, mas passado um instante, o professor sorriu. A primeira vez que Harry o via fazer isso. O efeito foi entortar mais que nunca o seu rosto muito marcado, mas de qualquer forma foi um alívio saber que ele era capaz de um gesto amigável como sorrir. Rony pareceu profundamente aliviado. Você deve ser filho do Arthur Weasley, disse Moody. Seu pai me tirou de uma enrascada há alguns dias. Vou ficar apenas este ano. Um favor especial a Dumbledore. 1 ano e depois volto ao sossego da minha aposentadoria. Ele deu uma risada áspera e então juntou as palmas das mãos nodosas. Então, vamos direto ao assunto. Maldições. Elas têm variados graus de força e forma. Agora, segundo o Ministério da Magia, eu devo ensinar a vocês as contra-maldições e parar por aí. Não devo lhes mostrar que cara tem as maldições ilegais até vocês chegarem ao 6º ano. Até lá, o Ministério acha que vocês não têm idade para lidar com elas. Mas o professor Dumbledore tem uma opinião mais favorável dos seus nervos e acha que vocês podem aprendê-las. E eu digo que quanto mais cedo souberem o que vão precisar enfrentar, melhor. Como vão se defender de uma coisa que nunca viram? Um bruxo que pretenda lançar uma maldição ilegal sobre vocês não vai avisar o que pretende. Não vai lançá-la de forma suave e educada bem na sua cara. Vocês precisam estar preparados. Precisam estar alertas e vigilantes.
A senhorita deve guardar isso, senhorita Brown, enquanto eu estiver falando. Lilá levou um susto e corou. Estivera mostrando a Parvati o horóscopo que aprontara por baixo da carteira. Aparentemente, o olho mágico de Moody podia ver através da madeira tão bem quanto pela nuca. Então, algum de vocês sabe que maldições são mais severamente punidas pelas leis da magia? Vários braços se ergueram hesitantes, inclusive os de Rony e Hermione. Moody apontou para Rony, embora seu olho mágico continuasse mirando Lilá. Disse Rony sem muita certeza. Meu pai me falou de uma, chama Maldição Impérios, ou coisa assim. Ah, sim. Disse Moody satisfeito. Seu pai conheceria essa. Certa vez deu ao Ministério muito trabalho essa maldição Impérios. Moody se apoiou pesadamente nos pés desiguais, abriu a gaveta da escrivaninha e tirou um frasco de vidro. 3 enormes aranhas pretas corriam dentro dele. Harry sentiu Rony se encolher ligeiramente ao seu lado. Rony detestava aranhas. Moody meteu a mão dentro do frasco, apanhou uma aranha e segurou-a na palma da mão, de modo que todos pudessem vê-la. Apontou então a varinha e murmurou: Império. A aranha saltou da mão de Moody para um fio fino de seda e começou a se balançar para a frente e para trás como se estivesse em um trapézio. Esticou as pernas rígidas e deu uma cambalhota, partindo o fio e aterrissando sobre a mesa, onde começou a plantar bananeiras em círculos. Moody agitou a varinha e a aranha se ergueu em 2 patas traseiras e saiu dançando um inconfundível sapateado. Todos riram, todos exceto Moody. Acharam engraçado, é? Rosnou ele. Vocês gostariam se eu fizesse isso com vocês? As risadas pararam quase instantaneamente. Controle total, disse o professor em voz baixa quando a aranha se enrolou e começou a rodar sem parar. Eu poderia fazê-la saltar pela janela, se afogar, se enfiar pela garganta de vocês abaixo. Rony teve um tremor involuntário. Há alguns anos, havia muitos bruxos e bruxas controlados pela maldição Impérios, disse Moody, e Harry entendeu que ele estava se referindo ao tempo em que Voldemort fora todo-poderoso. Foi uma trabalheira para o Ministério separar quem estava sendo forçado a agir de quem estava agindo por vontade própria. A maldição Impérios pode ser neutralizada e vou lhes mostrar como, mas é preciso força de caráter real, e nem todos a possuem. Por isso é melhor evitar ser amaldiçoado com ela se puderem. Vigilância constante! Vociferou ele, e todos os alunos se assustaram. Moody apanhou a aranha acrobata e atirou-a de volta ao frasco. Mas alguém conhece alguma? Outra maldição ilegal? A mão de Hermione voltou a se erguer, e para a surpresa de Harry, a de Neville também. A única aula em que Neville normalmente voluntariava informações era a de herbologia, que era sem favor algum a matéria que ele sabia melhor. O garoto pareceu surpreso com a própria ousadia. Qual? Perguntou Moody, seu olho mágico dando um giro completo para se fixar em Neville. Tem a maldição Cruciatus, disse Neville numa voz fraca, mas clara. Moody olhou Neville com muita atenção, desta vez com os 2 olhos. O seu nome é Longbottom? Perguntou ele, o olho mágico girando para verificar a folha de chamada. Neville confirmou nervoso com a cabeça, mas o professor não fez outras perguntas. Tornando a voltar sua atenção à classe, ele meteu a mão no frasco mais uma vez, apanhou outra aranha e colocou-a no tampo da escrivaninha, onde o inseto permaneceu imóvel, aparentemente demasiado assustado para se mexer. A maldição Cruciatus, começou Moody. Preciso de uma maior para lhes dar uma ideia, disse ele, apontando a varinha para a aranha. Engordio. A aranha inchou. Estava agora maior do que uma tarântula. Abandonando todo o fingimento, Rony empurrou a cadeira para trás, o mais longe que pôde da escrivaninha de Moody. O professor tornou a erguer a varinha, apontou-a para a aranha e murmurou: Crucio. Na mesma hora, as pernas da aranha se dobraram sob o corpo. Ela virou de barriga para cima e começou a se contorcer horrivelmente, balançando de um lado para outro. Não emitia som algum, mas Harry teve certeza de que se tivesse voz, estaria berrando.
Moody não afastou a varinha e a aranha começou a estremecer e a se debater violentamente. Pare! Gritou Hermione com a voz aguda. Harry olhou para a amiga. Ela estava com os olhos postos não na aranha, mas em Neville. E Harry, ao seguir a direção do seu olhar, viu que as mãos do garoto se agarravam à carteira diante dele, os nós dos dedos brancos, seus olhos arregalados e horrorizados. Moody ergueu a varinha. As pernas da aranha se descontraíram, mas ela continuou a se contorcer. Reducio, murmurou Moody, e a aranha encolheu e voltou ao tamanho normal. Ele a repôs no frasco. Dor, explicou Moody em voz baixa. Não se precisa de anjinhos nem de facas para torturar alguém quando se é capaz de lançar a maldição Cruciatus. Ela também já foi muito popular. Certo. Mas alguém conhece alguma outra? Harry olhou para os lados. Pela expressão no rosto dos colegas, ele achou que estavam todos pensando no que aconteceria com a última aranha. A mão de Hermione tremia levemente quando, pela terceira vez, ela a ergueu no ar. Sim, disse Moody, olhando-a. Avada Kedavra, sussurrou a garota. Vários colegas a olharam constrangidos, inclusive Rony. Ah! exclamou Moody, outro sorrisinho torcendo sua boca enviesada. Ah! A última e a pior. Avada Kedavra. A maldição da morte. Ele enfiou a mão no frasco, e quase como se soubesse o que a esperava, a terceira aranha correu freneticamente pelo fundo do objeto, tentando fugir aos dedos de Moody, mas ele a apanhou e a colocou sobre a escrivaninha. O inseto começou a correr desvairado pela superfície de madeira. Moody ergueu a varinha e Harry sentiu um repentino pressentimento. Avada Kedavra! Berrou Moody. Houve um relâmpago de ofuscante luz verde e um rumorejo, como se algo vasto e invisível voasse pelo ar. Instantaneamente, a aranha virou de dorso, sem uma única marca, mas inconfundivelmente morta. Várias alunas abafaram gritinhos. Rony se atirara para trás, quase caindo da cadeira, quando a aranha escorregou em sua direção. Moody empurrou a aranha morta para fora da mesa. Nada bonito, disse calmamente. Nada agradável. E não existe contra-maldição. Não há como bloqueá-la. Somente uma pessoa no mundo já sobreviveu a ela e está sentada bem aqui na minha frente. Harry sentiu seu rosto corar quando os 2 olhos de Moody fitaram os dele. Sentiu que toda a turma também estava olhando para ele. Harry encarou o quadro negro limpo como se estivesse fascinado por sua superfície, mas na realidade sem sequer vê-lo. Então, fora assim que seus pais tinham morrido. Exatamente como aquela aranha. Será que tinham morrido sem desfiguração nem marcas também? Será que tinham simplesmente visto um relâmpago verde e ouvido o rumorejo da morte que se aproximou célere antes que a vida fosse varrida de seus corpos? Harry imaginara a morte dos pais muitas vezes nesses 3 anos, desde que descobrira que tinham sido assassinados, desde que descobrira o que acontecera naquela noite. Como Rabicho informara o esconderijo de seus pais a Voldemort, que viera procurá-los em casa. Como o bruxo matara primeiro o pai de Harry. Como Tiago Potter tentara atrasá-lo, enquanto gritava para a mulher apanhar Harry e correr. E Voldemort avançara para Lilian Potter. Dissera-lhe para se afastar para ele poder matar Harry. Como sua mãe suplicara para que a matasse no lugar do filho, recusara-se a deixar de proteger o filho com o corpo. E então Voldemort a assassinara também, antes de virar a varinha contra Harry. Harry conhecia esses detalhes porque ouvira a voz dos pais quando enfrentara os dementadores no ano anterior, pois esse era o terrível poder dessas criaturas, forçar suas vítimas a reviverem as piores lembranças de suas vidas e se afogarem impotentes no próprio desespero. Harry teve a impressão de que Moody recomeçara a falar de muito longe. Com um enorme esforço, ele se obrigou a voltar ao presente e fixar a atenção no que o professor dizia. Avada Kedavra é uma maldição que exige magia poderosa para lançá-la. Vocês podem apanhar as varinhas agora, apontá-las para mim, dizer as palavras e duvido que consigam sequer que o meu nariz sangre.
Mas isto não importa. Não estou aqui para ensiná-los a lançá-la. Ora, se não há uma contra-maldição, por que estou lhes mostrando essa maldição? Porque vocês precisam conhecê-la. Vocês têm que reconhecer o pior. Vocês não querem se colocar em uma situação em que precisem enfrentá-la. Vigilância permanente! Berrou ele e a turma inteira tornou a se sobressaltar. Agora, essas 3 maldições, Avada Kedavra, Impérios e Cruciatus, são conhecidas como as maldições imperdoáveis. O uso de qualquer uma delas em um semelhante humano é suficiente para ganharem uma pena de prisão perpétua em Azkaban. É isso que vão ter que enfrentar. É isso que preciso lhes ensinar a combater. Vocês precisam estar preparados. Vocês precisam de armas. Mas, acima de tudo, precisam praticar uma vigilância constante, permanente. Apanhem suas penas, copiem o que vou ditar. Os alunos passaram o resto da aula tomando notas sobre cada uma das maldições imperdoáveis. Ninguém falou até a sineta tocar. Mas quando Moody os dispensou e eles saíram da sala, explodiram em um falatório irrefreável. A maioria dos alunos discutia as maldições em tom de assombro. Você viu ela se contorcendo? E quando ele matou a aranha, assim? Comentavam a aula, pensou Harry, como se ela tivesse sido um espetáculo fantástico. Mas ele não a achara nada divertida. Tampouco Hermione. Anda logo, disse ela tensa para Harry e Rony. Não é a biblioteca outra vez, é? Perguntou Rony. Não, respondeu a garota secamente, apontando para um corredor lateral. Neville. Neville estava em pé sozinho no meio do corredor, de olhos fixos na parede de pedra oposta, com a mesma expressão horrorizada e pasma que fizera quando Moody demonstrara a maldição Cruciatus. Neville? Chamou Hermione de mansinho. Neville virou a cabeça. Ah, alô? Disse ele, a voz mais aguda do que habitualmente. Aula interessante, não foi? Que será que tem para o jantar? Estou morto de fome, vocês não? Neville, você está bem? Perguntou Hermione. Ah, claro, estou ótimo, balbuciou o garoto na mesma voz anormalmente aguda. Jantar muito interessante. Quero dizer, aula. Que será que tem para se comer? Rony lançou a Harry um olhar assustado. Neville, que... Mas eles ouviram às costas um som seco e metálico estranho, e ao se virarem, viram o professor Moody vindo em sua direção. Os 4 ficaram em silêncio, observando-o apreensivos, mas quando ele falou, foi com um rosnado bem mais baixo e gentil do que tinham ouvido até então. Está tudo bem, filho, disse ele a Neville. Por que não vem até a minha sala? Vamos. Podemos tomar uma xícara de chá. Neville ficou ainda mais assustado ante a perspectiva de tomar chá com Moody. Ele não se mexeu nem falou. Moody virou o olho mágico para Harry. Você está bem, não está, Potter? Estou, disse Harry quase em tom de desafio. O olho azul de Moody estremeceu de leve na órbita ao examinar Harry. Então falou. Vocês têm que saber. Parece cruel, talvez, mas vocês têm que saber. Não adianta fingir. Bom, venha, Longbottom. Tenho uns livros que podem lhe interessar. Neville olhou suplicante para Harry, Rony e Hermione, mas eles não disseram nada, de modo que o garoto não teve escolha senão se deixar conduzir, uma das mãos nodosas de Moody em seu ombro. Que foi que houve? Perguntou Rony, observando Neville e Moody virarem para outro corredor. Não sei, disse Hermione, parecendo pensativa. Mas foi uma aula e tanto, hein? Disse Rony a Harry quando se dirigiam ao salão principal. Fred e George tinham razão, não é? Ele realmente conhece o assunto, o Moody. Quando ele lançou a Avada Kedavra, o jeito com que aquela aranha simplesmente morreu. Apagou na hora. Mas Rony se calou de súbito ao ver a expressão no rosto de Harry, e não tornou a falar até chegarem ao salão, quando comentou que era melhor eles começarem a preparar as predições da professora Trelawney aquela noite, porque iam demorar horas naquilo. Hermione não entrou na conversa de Harry e Rony durante o jantar, mas comeu furiosamente depressa e em seguida foi para a biblioteca. Harry e Rony voltaram à torre da Grifinória, e Harry,
que não pensara em outra coisa durante todo o jantar, agora levantou o assunto das maldições imperdoáveis. Moody e Dumbledore não ficariam encrencados se o Ministério soubesse que vimos lançar as maldições? Perguntou Harry ao se aproximarem da mulher gorda. Provavelmente, disse Rony. Mas Dumbledore sempre fez as coisas do jeito dele, não é? E Moody, eu imagino, já anda encrencado há anos. Atacar primeiro e fazer perguntas depois. Vê só a história das latas de lixo. Piruta. A mulher gorda girou para a frente, revelando a passagem, e eles entraram na sala comunal da Grifinória, que estava cheia e barulhenta. Vamos apanhar o nosso material de adivinhação, então? Disse Harry. Acho que sim, gemeu Rony. Os dois subiram ao dormitório para apanhar os livros e mapas e encontraram Neville sozinho, sentado na cama, lendo. Parecia bem mais calmo do que ao fim da aula de Moody, embora ainda não estivesse completamente normal. Seus olhos estavam muito vermelhos. Você está bem, Neville? Perguntou Harry. Estou. Estou ótimo, obrigado. Lendo o livro que o professor Moody me emprestou. Ele mostrou o livro, Plantas Mediterrâneas e suas Propriedades Mágicas. Parece que a professora Sprout disse a ele que eu sou realmente bom em herbologia, disse Neville. Havia um quê de orgulho em sua voz que Harry raramente ouvira antes. O professor achou que eu gostaria deste. Repetir para Neville o que a professora Sprout dissera, pensou Harry, fora uma maneira muito delicada de animar o garoto, porque Neville raramente ouvia alguém dizer que ele era bom em alguma coisa. Era o tipo de coisa que o professor Lupin teria feito. Harry e Rony apanharam seus exemplares de Esclarecendo o Futuro e voltaram à sala comunal. Procuraram uma mesa e começaram a trabalhar nas predições para o mês seguinte. 1 hora mais tarde tinham feito pouco progresso, embora a mesa estivesse coalhada de pedaços de pergaminho cobertos com somas e símbolos, e o cérebro de Harry estivesse enevoado, como se impregnado pela fumaça da lareira da professora Trelawney. Não tenho a menor ideia do significado disso, falou ele, examinando a longa lista de cálculos. Sabe de uma coisa? Disse Rony, cujos cabelos estavam de pé de tanto o garoto passar os dedos por eles, cheio de frustração. Acho que voltamos à velha regra da adivinhação. Quê? Inventar? É, disse Rony, varrendo da mesa um monte de anotações e mergulhando a pena no tinteiro para começar a escrever. Na próxima segunda-feira, disse ele enquanto escrevia, há grande probabilidade de eu apanhar uma tosse, devido à infeliz conjunção de Marte com Júpiter. Ele ergueu os olhos para Harry. Você conhece ela. Escreve uma porção de desgraças que ela engole tudo. Certo, disse Harry, amassando seu primeiro rascunho e atirando-o por cima das cabeças de um grupo de alunos do primeiro ano que conversavam. Muito bem. Na segunda-feira vou correr o perigo de... me queimar. E vai mesmo, disse Rony sombriamente. Vamos ver os explosivinhos de novo. Ok. Terça-feira vou... perder algo valioso, disse Harry, que folheava o Esclarecendo o Futuro à procura de ideias. Boa, disse Rony, copiando-a. Por causa de... Mercúrio. Por que você não leva uma punhalada pelas costas de alguém que você pensou que fosse amigo? Legal, disse Harry, anotando a sugestão. Porque Vênus está na 12ª casa. E na quarta-feira acho que vou levar a pior em uma briga. Eu ia ter uma briga. Ok, vou perder uma aposta. Você vai apostar que vou ganhar a minha briga. Os garotos continuaram a inventar predições que foram se tornando mais trágicas por mais 1 hora, enquanto a sala comunal se esvaziava à medida que as pessoas iam se deitar. Bichento foi até os dois, deu um salto leve para uma cadeira vazia e mirou Harry misteriosamente, de um modo semelhante ao de Hermione quando sabia que os garotos não estavam fazendo o dever de casa direito. Correndo o olhar pela sala, tentando pensar em alguma desgraça que ainda não tivesse usado, Harry viu Fred e George sentados junto à parede oposta, as cabeças encostadas uma na outra, as penas na mão, examinando um pedaço de pergaminho. Era muito estranho ver os dois escondidos em um canto, trabalhando em silêncio. Em geral, eles gostavam de ficar no meio da confusão e de serem o centro das atenções. Havia um certo sigilo no jeito como estudavam um único pergaminho,
e Harry se lembrou dos dois sentados juntos, escrevendo alguma coisa lá na toca. Ele pensara na época que era outro formulário para as genialidades Weasley, mas desta vez parecia diferente. Senão, eles com certeza teriam deixado Lino Jordan participar da travessura. Harry ficou imaginando se teria alguma coisa a ver com a inscrição no torneio tribruxo. Enquanto Harry observava, George sacudiu a cabeça para Fred, rabiscou alguma coisa com a pena e disse, num tom muito baixo, que mesmo assim ecoou pela sala quase deserta: Não, assim parece que nós o estamos acusando. Temos que ter cuidado. Então George deu uma olhada na sala e viu que Harry o observava. Harry sorriu e voltou depressa às suas predições. Não queria que George pensasse que ele estava bisbilhotando. Logo depois, os gêmeos enrolaram o pergaminho, deram boa noite e foram se deitar. Fred e George tinham saído havia uns 10 minutos quando o buraco do retrato se abriu e Hermione entrou na sala comunal, trazendo um rolo de pergaminho em uma das mãos e uma caixa cujo conteúdo fazia barulho na outra. Bichento arqueou as costas, ronronando. Alô? Disse ela. Acabei. Eu também, Disse Rony em tom triunfante, largando a pena. Hermione se sentou, deixou as coisas que carregava em uma poltrona vazia e puxou as predições de Rony para ver. Não vai ter um mês nada bom, hein? Disse ela ironicamente quando o bichento veio se enroscar em seu colo. Bom, pelo menos eu estou prevenido. Bocejou Rony. Você parece que vai se afogar 2 vezes, Disse a garota. avô, é? Disse Rony baixando os olhos para suas predições. É melhor eu trocar uma delas por um acidente com um hipogrifo desembestado. Você não acha que está um pouco óbvio que você inventou tudo isso? Perguntou Hermione. Como é que você se atreve? Exclamou Rony, fingindo-se ofendido. Estivemos trabalhando como elfos domésticos aqui. Hermione ergueu as sobrancelhas. É só uma expressão. Acrescentou ele depressa. Harry pousou a pena, tendo acabado de predizer a própria morte por decapitação. Que é que tem nesta caixa? Perguntou ele, apontando-a. Engraçado você perguntar. Respondeu a garota com um olhar feio para Rony. Tirou então a tampa e mostrou o conteúdo aos garotos. Dentro havia uns 50 distintivos de cores diferentes, mas todos com os mesmos dizeres. F-A-L-E. Fale? Estranhou Harry, apanhando um distintivo e examinando. Que significa isso? Não é fale. Protestou Hermione, impaciente. É F-A-L-E. Quer dizer Fundo de Apoio à Liberação dos Elfos. Nunca ouvi falar nisso, Disse Rony. Ora, é claro que não ouviu. Disse Hermione energicamente. Acabei de fundar o movimento. Ah, é? Disse Rony com um ar levemente surpreso. E quantos membros já tem? Bom, se vocês dois se alistarem, 3. E você acha que queremos andar por aí usando distintivos que dizem fale, é? Falou Rony. F-A-L-E. Corrigiu o Hermione, irritada. Eu ia pôr fim ao abuso ultrajante dos nossos irmãos mágicos e campanha para mudar sua condição, mas não dava certo, então F-A-L-E é o título do nosso manifesto. Ela brandiu um rolo de pergaminho para os garotos. Andei pesquisando minuciosamente na biblioteca. A escravatura dos elfos já existe há séculos. Custo acreditar que ninguém tenha feito nada contra ela até agora. Hermione, abra bem os ouvidos. Disse Rony em voz alta. Eles gostam disso. Gostam de ser escravizados. A curto prazo, os nossos objetivos, Disse Hermione, falando ainda mais alto do que o amigo e agindo como se não tivesse ouvido uma única palavra. são obter para os elfos um salário mínimo justo e condições de trabalho decentes. A longo prazo, os nossos objetivos incluem mudar a lei que proíbe o uso da varinha e tentar admitir um elfo no Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, porque eles são vergonhosamente subrepresentados. E como é que vamos fazer tudo isso? Perguntou Harry. Vamos começar recrutando novos membros. Disse Hermione, feliz. Achei que 2 ciclos para entrar, o que paga o distintivo e o produto da venda, podem financiar a distribuição de folhetos. Você é o tesoureiro, Rony. Tenho lá em cima uma latinha para você fazer a coleta. E você, Harry, o secretário. Por isso, você talvez queira anotar tudo o que estou dizendo agora, para registrar a nossa primeira reunião. Houve uma pausa em que Hermione sorriu radiante para os dois.
E Harry se dilacerou entre a exasperação com a amiga e a vontade de rir da cara de Rony. O silêncio foi quebrado, não por Rony, que de qualquer maneira parecia estar temporariamente mudo de espanto, mas por umas batidinhas leves na janela. Harry correu os olhos pela sala agora vazia e viu, iluminada pelo luar, uma coruja branquíssima encarapitada no peitoril da janela. "Edviges!" gritou ele, precipitando-se pela sala para abrir a janela do lado oposto. Edviges entrou, voou pela sala e pousou na mesa em cima das predições de Harry. "Até que enfim!" exclamou Harry correndo atrás da coruja. "Ela trouxe uma resposta!" exclamou Rony excitado, apontando para um pedaço sujo de pergaminho preso à perna de Edviges. Harry desamarrou-o depressa e se sentou para ler, depois do que Edviges voou para o joelho do garoto, piando baixinho. "Que é que ele diz?" perguntou Hermione, ofegante. A carta era muito curta e parecia ter sido escrito com muita pressa. Harry leu-a em voz alta. "Harry, estou viajando para o norte imediatamente. A notícia sobre a sua cicatriz é o último de uma série de acontecimentos estranhos que tem chegado aos meus ouvidos. Se ela tornar a doer, procure imediatamente Dumbledore. Dizem que ele tirou o olho tonto da aposentadoria, o que significa que tem identificado os sinais, mesmo que os outros não os vejam. Logo entrarei em contato com você. Dê minhas lembranças a Rony e Hermione. Fique de olhos abertos, Harry. Sirius." Harry olhou para Rony e Hermione, que retribuíram o seu olhar. "Ele está viajando para o norte?" sussurrou Hermione. "Está voltando?" "Dumbledore tem identificado que sinais?" perguntou Rony, parecendo perplexo. "Harry, o que é que está acontecendo?" Pois Harry acabara de dar um soco na própria testa, sacudindo Edviges para fora do colo. "Eu não devia ter contado a ele", disse Harry, furioso. "Do que é que você está falando?" perguntou Rony, surpreso. "Fiz ele pensar que precisa voltar", disse Harry, agora batendo o punho na mesa, de modo que a coruja foi parar no espaldar da cadeira de Rony, piando indignada. "Precisa voltar porque acha que eu estou em perigo, e não há nada errado comigo. E não tenho nada para você", falou ele com rispidez para Edviges, que batia o bico esperançosa. "Vai ter que ir para o Corujal se quiser comida." Edviges lançou ao dono um olhar extremamente ofendido e saiu voando pela janela aberta, raspando a asa na cabeça dele ao sair. "Harry", começou Hermione numa voz tranquilizadora. "Vou me deitar", disse Harry impaciente. "Vejo vocês de manhã." Em cima, no dormitório, ele vestiu o pijama e enfiou-se na cama de dossel, mas não se sentiu nem um pouco cansado. Se Sirius voltasse e fosse apanhado, seria culpa dele, Harry. Por que não ficara calado? Uma dorzinha à toa e ele fora tagarelar. Se tivesse tido o juízo de guardar a dor só para si. Ele ouviu Rony entrar no dormitório pouco depois, mas não falou com um amigo. Durante um longo tempo, Harry ficou contemplando o dossel escuro de sua cama. O dormitório estava completamente silencioso, e se ele estivesse menos preocupado, teria reparado que a ausência dos costumeiros roncos de Neville significava que ele não era o único que estava acordado.